Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Escola de Sites. No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês um tipo de página que a gente pouco ouve falar, mas que é usado também em alguns tipos de lançamento. Na verdade é uma página que não é tão obrigatória. Talvez você já conheça essa página, talvez você nunca tenha ouvido falar, talvez você até conheça, mas por outro nome. Eu conheço como página do tipo carta de venda. A gente estava na mentoria da formação página de lançamento, na primeira mentoria aqui da Escola de Sites, e discutindo ali com os alunos sobre os tipos de páginas, a gente lembrou dessa página chamada carta de venda. Inclusive, é uma página que a gente até utiliza parecido, de certa forma, em um dos nossos lançamentos aqui. Então, antes da gente colocar a mão na massa aqui e começar a criar essa página dentro do elemento ali, eu quero mostrar para vocês 3 páginas que eu considero como do tipo carta de venda, para mostrar para vocês o que todas elas têm em comum e por que ela é tão diferente de uma outra página de um lançamento. Quando a gente pensa numa carta, né, a gente pensa em alguma coisa escrita, assim, um texto, né, algo bem detalhado na copy. E é isso que essas páginas têm em comum. Ó, essa primeira página que eu abri aqui, por exemplo, é do pessoal da Bequest Academy. É uma página antiga deles que eu tinha salvo aqui, eu encontrei. E o que você vai observar, essa página aqui ela tem como objetivo levar para um grupo no WhatsApp, né, para um grupo VIP aqui no WhatsApp. E o que ela tem de grande força aqui é a copy, é os textos. É uma página longa, mas que tem bastante o quê? Texto. Tem algumas fotos, não tem problema, a gente pode ter fotos também no decorrer dessa página, mas o que mais prevalece aqui elas são os textos. Outra página que eu trouxe aqui é uma página, inclusive, que a gente usa internamente aqui dentro dos lançamentos da Escola de Sites. O que a gente consegue observar de em comum na outra página? O texto, né? É muito texto, ou seja, é trabalhado bem mais a copy nessa página. Então inclusive aqui a gente só tem uma imagem dentro dessa página aqui, o resto é só texto, detalhando sobre a oferta, detalhando sobre o produto. E mais uma vez aqui o objetivo dessa é levar para um grupo do WhatsApp, para uma lista preferencial. Mas esse outro exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês é uma terceira página que novamente, ó, o que a gente tem aqui em comum? O texto. Mais uma vez a copy aqui sendo trabalhada com mais afinco, aqui com mais trabalho, para que no final a pessoa compre um produto, para que a pessoa entre aqui para dentro de um curso, para dentro de uma comunidade. Então assim, a página do tipo carta de venda, ela não necessariamente só tem um único objetivo. A gente quer no final direcionar a pessoa para algum local, né, para que ela faça alguma ação. Nas 3 páginas que eu mostrei aqui para vocês, 2 eram direcionando a pessoa para um grupo do WhatsApp. Na outra que eu mostrei para vocês era para que a pessoa comprasse ali um produto de um ticket mais baixo, né, de R$47. E no lançamento mais clássico, no lançamento interno, ela é utilizada mais como uma página interna, como uma página ali para aquele pessoal que já se inscreveu no evento, para o pessoal que está interessado em comprar. E aí você vai lá com uma página onde você bate forte na copy para que a pessoa entre numa lista preferencial, para que a pessoa entre no grupo do WhatsApp. Mas ela pode ser utilizada também, como nesse caso aqui, dessa última página que eu mostrei para vocês, num produto que vai vender no perpétuo por um pouco período de tempo, com um ticket um pouco mais baixo, ou que você quer falar com uma persona muito específico, talvez um público mais velho, que gosta de ler mais, um pouco mais, né? Não essa galera mais jovem que acaba passando mais tempo ali de forma mais rápida no TikTok da vida, no Instagram, no Reels. Então é uma página que você pode testar para esse tipo de público. Mas como eu falei, não existe um certo ou errado para esse tipo de página. O objetivo dela ali não necessariamente é só vender, pode ser direcionar a pessoa para um grupo do WhatsApp. Mas o importante que eu quero destacar aqui nesse tipo de página é que o que a gente vai trabalhar melhor nela? A copy. É uma página onde você vai trabalhar bastante essa copy, né? Onde você vai detalhar tudo o que você quer falar ali sobre aquele curso, sobre aquela formação, sobre o que você está vendendo, né? Sobre o que você está apresentando. Então essa pode ser uma página que talvez você não conhecia, que você pode começar a implementar agora nos lançamentos dos seus clientes. E falando em lançamento, eu quero fazer um convite especial. Dia 26, 28 e 30 de maio, eu vou estar ao vivo, sempre às 19 horas, junto com alguns convidados, e a gente está preparando um workshop, que a gente chamou de Workshop Páginas de Lançamento. A gente vai trazer bastante conteúdo, inclusive conteúdo prático, para que você consiga dar os seus primeiros passos dentro aqui desse mundo que é as páginas de lançamento. Então se você quer participar do workshop ao vivo junto comigo, se inscreve no link que está aqui na descrição. Então bora lá, agora bora para a parte prática, a gente vai colocar a mão na massa agora e começar a criar essa página aqui. Então essa página que eu já mostrei para vocês, né, é uma página bem grande, mas a gente vai fazer uma versão pocket dela, vai fazer
uma versão um pouco menor. Mas só para apresentar aqui qual a ideia dessa página para vocês, né? É que um evento de 7 dias que vai acontecer, ele tem aqui uma inscrição no valor de R$47, né? Bem baratinho. É um evento chamado Do Caos à Calma. E aí, o que ela trabalha aqui nessa página? Como eu já falei, né, que o principal objetivo é trabalhar a copy. Então aqui no início a gente apresenta um pouco sobre o que é, né, o evento. Tem uns 7 dias, você vai sair do caos financeiro, montar um plano real. Então tem uma headline aqui, um título chamativo, depois com uma pequena descrição e um botão. Na sequência a gente vai falar aqui um pouco sobre a dor, né? Então qual a dor dessa pessoa que está querendo sair do caos financeiro para calma, né? Então aqui você já sentiu dessa forma, então você apresenta aqui as dores desse cliente, dessa possível pessoa que poderia comprar esse produto aqui, né? Depois que apresentou a dor, a gente traz a solução. Então, o que é o evento do Caos à Calma, né? Como é que ele funciona? E aqui está apresentado. Por que ele vai funcionar, o que você vai conquistar. Depois, a gente apresenta meio que a prova social, né? Então, aqui, o Jean, que é por trás dessa página aqui, né? O especialista por trás dessa página, se coloca no lugar, mostrando que ele estava no caos, né? E ele passou para a calma financeira aqui, né? Que ele já está bem hoje. E aí, depois ele finaliza, mas não só foi eu. Teve outras pessoas também que conseguiram esses resultados através desse projeto. E aí que a gente tem a prova social, que é muito importante também dentro de qualquer tipo de página. E aí apresenta aqui um pouco sobre o cronograma do evento, né? Já que isso aqui se trata de um evento. Então passa aqui os 7 dias do evento. E por fim, a gente tem a oferta, né? Então apresenta aqui tudo que a pessoa vai receber, né? A gente repete geralmente tudo que já estava detalhado ali antes, mas tem aqui de forma específica aqui na parte da oferta. Finaliza aqui com o valor e mais um botão, né, para que você comprar. Na verdade, esse botão ele se repete durante toda a página. Depois aqui da parte da oferta, tem um pouco sobre quem é o Jean, inclusive poderia ter uma foto aqui também. E por fim, meio que para finalizar aqui a página, né, só de fato uma finalização, uma conclusão para essa carta, que a gente está falando de uma carta. Então teve a introdução, o desenvolvimento, a gente está aqui na conclusão. E ele finaliza aqui concluindo com esse textinho e mais uma vez o botão. Então, é uma página muito simples, vocês conseguem ver que estruturalmente falando é uma página bem simples de se implementar, mas que eu vou mostrar aqui hoje para vocês também na prática como é que a gente constrói ela. E vocês já estão ligados que para todo e qualquer projeto que a gente vai desenvolver, a gente precisa de duas coisas, de um domínio e de uma hospedagem. E para o vídeo de hoje, a gente vai estar utilizando a HostGator como hospedagem. E para você que ainda não tem uma hospedagem, para você que já tem, está pensando em migrar de hospedagem, a gente super recomenda a HostGator. A HostGator é uma empresa que está há vários anos no mercado. É uma empresa séria, que tem um suporte excelente, funcionando 24 horas por dia, com CDN grátis em todos os planos, com migração grátis também, caso você já tenha uma hospedagem e queira migrar para a HostGator. Você também consegue resgatar um domínio de forma gratuita em todos os planos. Então, se você quer conhecer um pouco mais dos planos que existem dentro da HostGator, você pode ir através do link que está aqui na descrição, que é escoladesites.com.br/HostGator. Esse link, quando você clica, você vai ser direcionado para essa página aqui. É uma página recomendada aqui pela Escola de Sites, é uma página parceira aqui, onde você tem um diferencial. Primeiro, a questão do desconto, né? Então, vindo através desse link, você vai estar pagando um valor mais barato se comparado a se você ir diretamente lá dentro do site da HostGator e comprar por lá. Um outro diferencial é que através desse link você tem aqui o plano Start, que não está disponível lá dentro do site, diretamente no site da HostGator. Esse plano Start é um plano mais simples, é para quem está de fato começando ali mesmo do zero. Então, é um plano um pouco mais barato, mas que também é um pouco mais limitado. Mas para que você consiga dar os primeiros passos, é também um plano excelente. Inclusive, ele também tem um domínio grátis, só que é um domínio com o final .online, né? E aí, diferente do plano Start, no plano P, no plano M e no plano Turbo, você tem direito também ao domínio, só que você pode resgatar um domínio com final.com ou com final.com.br, por exemplo, né? Todos os planos você tem CDN grátis, você tem direito ao domínio grátis. No plano P, você consegue colocar um domínio dentro dessa hospedagem. E no plano M, no plano Turbo, você consegue colocar domínios ilimitados, apesar de que a gente não recomenda que você coloque muitos domínios dentro de um único plano de hospedagem. Você vai acabar pesando aí nos teus sites, né? Então você pode depois dar uma entrada aqui e olhar o plano que mais faz sentido aí para o teu negócio. Eu super recomendo aqui o plano M, porque ele me dá direito a colocar mais de um domínio. Eu vou ter o domínio gratuito que eu vou conseguir resgatar, né? Migração grátis, certificado SSL, e-mails gratuitos, backups diários. Então, para mim, é um plano que super funciona. Então,
Vou clicar aqui em começar agora. Aqui nessa página a gente vai escolher o período, né, de que a gente quer contratar. E eu recomendo você contratar aqui pelo menos o de 1 ano, porque no de 1 ano você vai ganhar o domínio grátis, né? No de 3 anos também você ainda tem uma economia um pouco maior. Depois você clicar aqui em continuar para o carrinho. E olha só, o cupom já foi adicionado aqui, apareceu no canto superior direito. E aqui na esquerda, né, a gente tem a opção para registrar o nosso domínio de forma gratuita. Como eu falei, ó, pode ser o .com ou .com.br. E aqui você vai pesquisar pelo nome, né? Por exemplo, do caos à calma. Deixa eu ver se está disponível esse domínio. Vou pesquisar, né? Cliquei aqui na lupinha, escolhi o plano com a extensão, na verdade, final.com mesmo. Se ele estiver disponível, ele vai dar um OK para a gente. Se não, ele vai dar dizendo aqui, ó, esse domínio está indisponível. Ele dá outras opções aqui para a gente selecionar de forma gratuita. Não, mas eu quero com final.com. Então, você pode digitando aí até encontrar um que faça sentido para você, né? E muito cuidado aqui na hora de resgatar esse domínio. Tem que estar escrito da forma correta, porque depois você não vai conseguir mudar, a menos que você contrate um novo domínio. Pronto, esse aqui que eu selecionei está disponível. Agora é só clicar aqui em adicionar. A gente não vai pagar nada mais por isso. Inclusive, ele coloca essa proteção aqui de domínio ativa no valor de R$15,99, mas você pode desativar sem problema nenhum. Aqui a gente já está selecionado o e-mail gratuito mesmo, que é o que já vem nesse plano. Agora é só seguir aqui para identificação. Beleza, aqui nessa etapa de identificação você pode criar sua conta aqui, você vai colocar e-mail, repetir o e-mail, celular e criar uma senha forte, ou você pode fazer login aqui com o Google. Caso você já tenha uma conta, né, é só clicar aqui e faça o login. Como eu já tenho uma conta aqui, eu só vou fazer o login e a gente passa aqui para a terceira etapa. Pronto, beleza. Avancei aqui mais uma etapa. Na verdade, eu ainda estou dentro aqui da identificação, só que eu tenho que preencher aqui alguns dados que você também vai precisar preencher. Então, CPF, nome completo, para você vai estar aparecendo borrado, mas é só preencher todos esses dados aí, né? E prosseguir agora sim para a terceira etapa, que é a etapa de pagamento. Chegando aqui na etapa de pagamento, a gente tem 4 formas de fazer esse pagamento, né? Cartão de crédito, boleto, PayPal ou Pix. Eu recomendo você ir aqui com cartão de crédito porque você ainda ganha um desconto aqui a mais. Então, em vez de pagar 162, que é o que estava antes, né, você vai pagar 158. Você ainda teve 3% aqui de desconto por pagar com cartão de crédito. E você ainda consegue avançar aqui com a aula, né? Porque com os outros meios de pagamento, ele não libera de forma instantânea. Você precisa esperar um tempinho ali para esse processamento do pagamento acontecer, né? E um detalhe também que pagando com cartão de crédito, você pode parcelar também. Você pode parcelar em 12 vezes aqui de R$15,34, que daria 184, o que ainda é muito barato. Inclusive, se a gente compara com um plano mensal, que custa R$45 por mês, né? Que não faz sentido. Sendo que você pode parcelar aqui em 12 vezes de R$15, que é muito barato. Então, preenchido aqui essa informação, seja cartão de crédito, boleto, PayPal ou Pix, você vai escolher aqui o que faz mais sentido para você e vai clicar aqui em realizar o pagamento. Feito isso, seu pagamento sendo confirmado, que é a nossa quarta etapa aqui, a gente consegue acessar a nossa área do cliente da HostGator. Você vai receber um e-mail, né, para que você acesse essa área. Beleza, então o pagamento confirmado, a gente chega aqui, ó, nessa área onde a gente consegue colocar o nosso login e a nossa senha. A gente vai clicar aqui que não sou um robô e vou clicar em entrar. A primeira vez que quando você for entrar aqui, você vai precisar fazer uma dupla confirmação, tanto de e-mail como de celular, o que acabou acontecendo aqui para mim também. Então, eu vou fazer a confirmação aqui e a gente vai entrar dentro do nosso painel aqui da HostGator. Beleza, chegamos aqui dentro do painel da HostGator. Para vocês não vai estar aparecendo aqui esses planos, como está aparecendo aqui 2 para mim, né? Na verdade, para vocês só vai estar aparecendo um, caso você tenha contratado o plano M aí, vai estar aparecendo o plano M para você. Como essa é uma hospedagem aqui que eu já utilizo para outros vídeos, eu tenho outros planos aqui. Mas para você só vai estar aparecendo um. Você pode clicar, inclusive, aqui ó, no plano que você selecionou, que você contratou, né? Você vai clicar aqui em gerenciar, que a gente vai vir aqui para essa aba de hospedagem e servidores. E a gente vai clicar aqui em cPanel. A gente vai entrar dentro do painel administrativo aqui do nosso plano de hospedagem para que a gente faça a instalação do nosso WordPress. Pronto, chegando aqui, a gente pode inclusive já clicar aqui ó, no canto esquerdo, WordPress Managed by Softaculous, e a gente vai fazer a instalação do WordPress. A gente vai clicar agora aqui em Install, ele já vai puxar de forma automática aqui o nosso domínio que a gente resgatou de forma gratuita, e aí descendo aqui mais um pouco, a gente vai definir o nome do nosso site, a descrição do nosso site. A gente precisa criar aqui um usuário e uma senha para acessar o painel administrativo do WordPress. Então, guarde bem aqui esse usuário e senha que você vai colocar aqui. Vou colocar aqui o nome do meu site e vou criar aqui o meu usuário. Beleza, definido aqui o nome, descrição, usuário e senha, a gente pode descer aqui mais um pouco. E aqui tem algumas opções de plugins, de temas que você já pode trazer já pré-instalado para dentro do teu site.
Eu não vou estar utilizando nenhum deles, então eu já vou deixar tudo isso aqui desmarcado. Na verdade, uma coisa que a gente pode ativar aqui já de cara é o Elementor e o tema Hello, que é o Elementor, o construtor de página que a gente vai utilizar, e o tema Hello é o nosso tema que a gente vai estar utilizando como base aqui para criar o nosso site. Então, feito isso, tá marcado esses três aqui que eu quero. Ah, detalhe aqui, ó, o idioma, em vez de ser português, que é o português de Portugal, a gente vai alterar aqui para o português BR, beleza? Pronto. Agora sim, a gente pode clicar aqui em instalar e ele vai começar a fazer essa instalação aqui dentro do nosso domínio, né, do WordPress. Esse é um processo bem rápido aqui, fala que é de 3 a 4 minutos, mas geralmente tem alguns segundos, ó. Inclusive já está finalizando aqui enquanto eu falo com vocês. Finalizado aqui esse processo, a gente vai entrar dentro do painel do WordPress e vai começar ali a construir o nosso site. Então a gente vai fazer só uma limpeza rápida ali dentro do painel e depois começar a construir. Show! Finalizou aqui, ó. Se a gente clicar agora aqui para acessar o nosso domínio, vamos ver o que acontece. Beleza, deu esse erro aqui. Ops, não encontramos essa página, erro 404. Isso é normal, pessoal. A gente acabou de contratar esse nosso plano de hospedagem, a gente acabou de registrar um domínio. Esse domínio geralmente demora um pouquinho ali para ele ser propagado, vamos dizer assim. Então demora ali de 30 minutos até 2 horas. Na verdade, até a hospedagem vai dizer que pode demorar até 72 horas para que esse domínio esteja disponível. Mas geralmente dentro de 30 minutinhos ele já vai estar pronto aqui. A gente precisa fazer alguma coisa? Não, só esperar. Todo o processo que a gente poderia fazer, a gente fez, já está tudo certo. O nosso domínio ele já está registrado e a gente já instalou o WordPress dentro dele. Agora é só esperar. A gente vai ficar atualizando essa página aqui e quando aparecer alguma coisa aqui na tela, quer dizer que já foi tudo instalado, que tudo funcionou perfeitamente e aí sim a gente consegue seguir com a criação do nosso site. Beleza? Então, vou aguardar aqui e quando isso aqui for, tiver finalizado, eu volto para a gente dar sequência. Show de bola! Atualizei aqui a página algumas vezes, depois de 5 minutinhos, para falar a verdade. De verdade, demorou, sei lá, 5, 6 minutinhos e ficou disponível aqui para mim. Então, para você, essa página que ela pode estar um pouco diferente, a depender de quando você esteja assistindo, o WordPress ele sempre está atualizando, né? Mas, independente disso, quando você não estiver vendo mais nenhuma mensagem de erro, você vai vir aqui, ó, na URL, no final da URL você vai tirar /wp-admin. Dá o Enter e aí você vai cair nessa página aqui, ó. Você vai cair nessa página onde você vai colocar o seu usuário e a sua senha que você criou um tempinho atrás ali quando a gente estava instalando o WordPress. Então eu vou colocar aqui o meu usuário, vou colocar aqui a minha senha e vou clicar aqui em acessar. Beleza, agora a gente está dentro aqui do painel do WordPress. Esse aqui é um painel que, né, esse aqui não muda, tá? Esse aqui faz muito tempo que não muda. Esse aqui é um painel bem simples de se compreender. Uma coisa que eu gosto de fazer logo de cara, assim que eu entro, é tirar esse monte de informação que tem aqui na página inicial dele. Eu venho aqui, ó, opções de tela e desmarco tudo isso daqui, que eu não quero essas informações. Eu prefiro ele assim mais limpo, mais clean. E o que a gente tem aqui, na verdade, ó, na esquerda e aqui no canto superior, é o nosso menu. A gente tem aqui o menu detalhado com todas as ferramentas que a gente tem instalado dentro do nosso site. E aqui nesse menu superior, a gente tem o atalho do atalho. Então, eu quero criar aqui ó, um novo post, uma nova mídia, uma nova página. É a mesma coisa que a gente vir aqui, por exemplo, em páginas e adicionar uma nova. Então, é só uma redundância aqui de atalhos para as ferramentas que a gente tem dentro do nosso site. E a primeira coisa que eu gosto de fazer assim que eu entro aqui dentro do painel, né, é fazer uma limpeza nele. Então, eu venho, por exemplo, aqui ó, em posts e ó, tem sempre um post criado aqui, que é o Hello World. Eu jogo ele para a lixeira, que eu não vou estar utilizando. Depois eu venho aqui em páginas. Ó, tem 2 páginas criadas que eu não vou estar utilizando, então eu vou jogar para a lixeira também, ações de massa. Vou vir para a lixeira e aplicar. Venho depois aqui em aparência, em temas. E aí pode ser que para você esse tema Hello não esteja instalado. A gente já deixou ele instalado lá na hora que a gente estava criando o WordPress. Eu fui lá e selecionei o tema Hello para ele vir instalado. Mas se para você não tiver instalado, é só você vir aqui, ó, adicionar tema. E aí você vai pesquisar aqui pelo Hello. Geralmente ele aparece aqui no início também. E aí vai estar com essa opção assim, ó, de ativar ou não, na verdade vai estar assim, ó, de instalar e depois ativar. Então você vai fazer esse processo caso o seu já não esteja instalado e ativo, né? Você vai clicar em instalar e depois vai clicar em ativar. E voltando aqui em temas, a gente tem esses outros 3 temas que a gente não vai estar utilizando. Então vou clicar aqui em um deles, vou vir aqui ó, no canto inferior, no centro na verdade, e vou excluir, né? Fazer a mesma coisa para esses outros 2. Beleza. E aí eu deixo aqui apenas o tema Hello, que é o que eu vou estar utilizando. Faço a mesma coisa aqui em plugins, ó. Venho aqui em plugins e vejo se tem alguma coisa, ó. Tem esses plugins aqui que eu não vou estar utilizando. Então esse aqui, por exemplo, e esse daqui, eu posso vir aqui em ações em massa
e jogar para a lixeira. Vou excluir também, vou dar um OK aqui. E caso para você o elemento, né, o nosso plugin aqui do construtor de páginas não esteja instalado, que eu também selecionei quando eu estava instalando o WordPress, é só você vir aqui o mesmo processo, adicionar plugin, e aí você vai procurar pelo elemento, é só digitar aqui, ó, elemento. É o primeiro que vai aparecer, é o que você vai instalar. Não foi o primeiro, na verdade, foi o segundo. Mas você vai ver que isso aqui, ó, por elemento, tem mais de 10 milhões de instalações ativas e é ele que você vai instalar. Então você vai clicar em instalar e depois você vai clicar em ativar. Por enquanto a gente só vai usar essas duas ferramentas, né? O Hello, que é o nosso tema, e o Elementor, que é o nosso construtor de páginas. Pronto, descendo aqui agora as últimas duas configurações. A gente vai vir aqui na aba de configurações. E aí, só para mostrar para vocês que vocês conseguem alterar aqui, ó, o título e a descrição novamente, você consegue mudar aqui. O ícone do site, que é esse que aparece aqui em cima, ó, no nosso navegador, você consegue alterar também. E aí você tem que criar, né, um com 512 por 512 pixels. E descendo mais um pouco, você consegue alterar o idioma do site, caso o seu não esteja em português do Brasil. O fuso horário, que eu geralmente coloco aqui, ó, o TC-3. O formato da data e o formato da hora, que é o que a gente utiliza aqui no Brasil, né? E vou clicar aqui em salvar as alterações. Por fim, a gente vai vir aqui em links permanentes e vai alterar aqui a estrutura dos links permanentes para nome do post. Dessa forma, a gente organiza as nossas URLs. Então, se a gente cria, por exemplo, uma página, eu sei que aqui não vai ter isso, né? Mas, não, por exemplo, se a gente cria uma página de obrigado, então a gente quer que a URL seja o nosso domínio / obrigado. Se a gente cria uma página de vendas, a gente quer que seja o nosso domínio / página de vendas. E para isso funcionar, a gente precisa alterar aqui a estrutura dos links para o nome do post. Pronto, agora sim, a gente pode clicar aqui em páginas e adicionar uma nova página. Vou clicar aqui para fechar essa mensagem de boas-vindas. E aqui você pode colocar qualquer nome, você pode colocar início, você pode colocar página de vendas, colocar carta de vendas, pode colocar o nome do curso, né? Por exemplo, do Causa Calma, aqui o nome do projeto. Eu vou colocar aqui, por exemplo, carta de vendas, porque só para exemplificar aqui que é isso que eu estou criando aqui hoje com vocês, né? Então eu vou clicar aqui em publicar, vou clicar em publicar novamente, e só um detalhe que eu quero mostrar para vocês é que, clicando aqui, ó, por exemplo, antes de falar que eu ia falar, se você clicar aqui nos 3 pontinhos, você pode desmarcar esse modo tela cheia, que volta esse menu aqui. Mas o que eu ia falar é só um detalhe que a gente precisa ativar essa página para ser a página principal do nosso site, caso você queira que isso aconteça, né? Então, quando a pessoa entrar na tua URL, para ele cair nessa página que você acabou de criar aqui, a carta de venda, você precisa fazer uma configuração. Você vai vir aqui em configurações, leitura, e aqui você define, ó, qual vai ser a sua página inicial. Vai ser uma página estática e a minha página inicial vai ser a página carta de vendas que eu acabei de criar. Então, toda vez que alguém acessar o teu domínio, ele vai cair nessa página que você criou. Bora fazer esse teste? Então, eu vou clicar aqui para visitar o nosso site e, olha só, a nossa página inicial, quando a gente acessa o nosso domínio, está aparecendo aqui a nossa página carta de vendas, que foi a página que a gente acabou de criar. Mas a gente consegue ver que dentro dela não tem nada, né? A gente não criou nada dentro dessa página. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai voltar aqui para a seção de páginas e a gente vai editar ela agora com o Elementor, que é o nosso construtor de páginas, né? Beleza, como a gente ainda não editou nenhuma vez essa página com o Elementor, não tem a opção aqui para a gente clicar e editar com o Elementor. Então, a gente vai clicar primeiro em editar, como é a primeira vez que a gente está editando ela com o Elementor, e a gente vai clicar nesse botão aqui em cima, esse botão azul. Vou clicar aqui e a gente vai ser direcionado agora sim para dentro do painel do Elementor, onde a gente vai começar a criar do zero aqui a nossa página. Se o site ainda não tem um kit padrão, vou clicar aqui para ele recriar, não tem problema. Clicar aqui, ó, recriar kit, e vou salvar essas alterações. Vou voltar para cá agora, vou dar um F5 aqui. E show de bola, carregou aqui o nosso construtor de páginas, né? Então, só apresentando aqui a interface para vocês, né? Geralmente a gente tem essa estrutura aqui solta, eu gosto de puxar ela e soltar ela aqui, ó, na direita, que ele fica preso ali. Aqui em cima a gente vai ter esse botão de publicar, que é o botão que a gente vai clicar sempre que a gente fizer alguma alteração aqui dentro do nosso site. Aqui no centro a gente consegue editar as versões de tablet e de celular. E aqui na esquerda a gente tem todos os elementos que a gente pode utilizar. Os gratuitos, alguns pagos. Para esse vídeo a gente não vai utilizar nenhum desses que são pagos não, né? E antes da gente criar aqui a nossa página, eu gosto de fazer algumas configurações iniciais. A primeira delas é tirar esse menu e esse rodapé que a gente não vai estar utilizando aqui. Para isso, a gente vai clicar aqui, ó, nessa engrenagem no canto superior. E vou vir aqui embaixo, onde tem layout da página, e vou alterar para a tela do Elementor. Tela do Elementor vai deixar uma tela totalmente em branco, para a gente criar
do zero aqui a nossa página. Então, essa página aqui específica, eu não quero que tenha nem menu nem rodapé, então vou deixar dessa forma. Pronto, vou clicar aqui em publicar, ó, como eu tinha falado, então agora eu tenho a opção de publicar. E antes da gente começar a criar o nosso site, eu gosto de definir algumas configurações básicas. Por exemplo, tipografia e cor. São duas coisas que eu vou estar usando muito no decorrer dessa página. Então, para eu não ter que ficar escolhendo o tempo todo a tipografia que eu vou usar, a cor do botão que eu vou usar, a cor do texto que eu vou usar, a gente pode definir isso tudo de uma vez aqui dentro das configurações aqui do nosso site. Então, aqui ó, no canto superior esquerdo, a gente vai clicar aqui em configurações do site e a gente pode começar, por exemplo, aqui ó, pelas cores globais. Então aqui ele já vem com algumas cores pré-definidas e você pode adicionar novas. Por exemplo, vou clicar aqui em adicionar uma nova cor e vou puxar aqui ó, para o branco e vou definir que esse aqui é o branco. E já eu mostro na prática como isso é importante para a gente, para que a gente evite o retrabalho, né? Uma outra cor que eu vou estar utilizando bastante aqui é um azul. Então eu vou já criar ele aqui. Definir aqui o nome dele como azul e vou colar o hexadecimal aqui, ó. Um C24. Depois vou adicionar uma nova cor aqui, que é um amarelo. Vou também colar o hexadecimal aqui. Hashtag F4BF2E. E por fim, eu vou estar utilizando aqui um cinza mais para os planos de fundo aqui do nosso site. Então, vou colocar aqui também. Beleza, então essas aqui são as cores que eu vou estar utilizando como padrão aqui dentro do nosso site. Posso clicar aqui em salvar as alterações, vou voltar aqui e vou vir agora aqui para a parte de fontes globais. Beleza. Aqui em primário, ele vai estar como robot. A gente pode alterar para qualquer outra. Eu vou deixar aqui a Montserrat. Vou usar a Montserrat nesse site aqui. Secundário, ele colocou aqui a Robots Lab. Eu vou deixar com a Montserrat mesmo. Você poderia definir agora, por exemplo, aqui, ó, para os textos, uma outra fonte, uma fonte diferente. Mas nesse caso aqui eu vou acabar utilizando tudo Montserrat. Mas você pode selecionar de forma separada aí também. Pronto. Feito isso, vou salvar as alterações. E essas aqui são as alterações básicas que eu preciso para começar a criar o meu site. Então eu vou clicar aqui nesse xizinho. E agora que a gente tem isso já configurado, olha como fica mais fácil a gente criar agora qualquer coisa aqui dentro. Por exemplo, eu vou pegar aqui esse meu elemento de título, vou puxar, arrastar e soltar aqui dentro. Observa que ele já vem, quando eu venho aqui em estilo, ó, com a tipografia definida como a Montserrat, que foi a tipografia que eu já selecionei ali antes. Se eu não tivesse feito isso, eu ia ter que vir aqui e mudar do Roboto para Montserrat. Aí quando eu pegasse um novo elemento de texto, por exemplo, aqui um novo elemento de título, eu ia ter que vir aqui novamente em estilo, tipografia, mudar para Montserrat. Coloquei um novo elemento de título. Aí eu venho aqui de novo em estilo, tipografia, Montserrat. Toda vez eu ia ter que fazer isso. Agora eu não preciso mais, porque eu já defini de uma vez só, de forma global. A mesma coisa para cor. Vamos supor que eu quero alterar essa cor aqui do meu texto para o amarelo. Aí agora eu não tenho Opa, deixa eu voltar aqui. Eu não tenho mais aqui aquele código salvo. Como é que eu vou ter que ficar decorando aqui, hashtag F, não sei o que, não sei o que. Eu não sei decorado. Eu não preciso mais, porque eu posso clicar aqui, ó, nessa bolinha aqui, nesse globo, e eu tenho o amarelo aqui salvo. De uma forma simples eu consigo clicar. Ah, eu quero alterar isso aqui para o azul que eu tinha definido aqui. Então, só clicar aqui e eu tenho o azul que eu defini antes. Então, agora fica mais fácil a gente criar a nossa página, uma vez que a gente definiu a tipografia e as cores globais. Então, agora que a gente entendeu isso, bora começar a criar o nosso site aqui. Eu vou fechar essa estrutura. E agora sim, com tudo em branco aqui, a gente vai dar início à criação do site. Então, vamos lá. Como eu falei, a gente vai criar uma versão Pocket, né, uma versão menor daquele site que eu apresentei para vocês. E vocês vão ver que é um site muito simples de se criar. Inclusive a gente consegue ir duplicando algumas seções aqui, apenas fazendo algumas alterações. Então vamos dar início aqui. A gente vai clicar aqui para adicionar uma nova seção, Flexbox Container. Vou deixar aqui com a setinha para baixo, porque eu quero que os elementos fiquem um abaixo do outro. Vou vir aqui em avançado, vou vir aqui em preenchimento, vou desmarcar essa opção e vou colocar 100 no superior e 100 no inferior. Vou vir aqui em estilo e vou alterar aqui ó, o plano de fundo, vou colocar como clássico e vou alterar aqui a minha cor para o azul. Show! Estamos começando a criar a estrutura, eu gosto sempre de fazer isso no início. Eu crio toda a estrutura e depois eu venho alterando a cópia, venho alterando os textos. Vou clicar aqui para adicionar um novo elemento, vou pegar aqui um elemento de título, vou puxar, arrastar e soltar aqui dentro. Depois vou adicionar um novo elemento, vou pegar um editor de texto agora, puxar, arrastar, soltar aqui dentro. E o novo elemento, que é o botão. Cadê o botão? Aqui, botão. Vou puxar, arrastar, colocar aqui dentro. Na verdade, tem mais um, que é o lista de ícones.
pegar aqui, ó, lista de ícones, vou puxar, arrastar e colocar aqui. Beleza, estrutura criada, vamos só dar uma organizada nela aqui agora. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou voltar aqui para editar o meu container, né? Vou vir aqui em layout, vou deixar como está mesmo um abaixo do outro, mas vou colocar centralizado e centralizado. Dessa forma aqui, como de fato eu quero. Um abaixo do outro, tudo no centro. Vou vir aqui no meu título, vou vir aqui logo em estilo e vou alterar aqui a cor para branco, que é o que eu vou estar utilizando aqui. Vou vir aqui nesse outro, também vou alterar aqui o estilo para a cor do texto como branco. O meu botão, eu vou alterar aqui o estilo dele também para o amarelo. A cor, o texto vou deixar como... Não, vou deixar como branco não, vou colocar como azul, para parecer que ele está transparente ali. Esse elemento aqui que a gente adicionou, vou deixar ele para ficar um ao lado do outro. Vou vir aqui em estilo, ícone. Eu vou alterar a cor para amarelo e a cor do texto eu vou alterar para branco. Então, basicamente, é essa estrutura aqui que eu quero criar para vocês. Eu geralmente faço isso, altero primeiro as cores, depois eu vou alterando o conteúdo. Não, eu geralmente faço, já vou fazendo tudo de uma vez, né? Mas só para exemplificar aqui para vocês como é a estrutura que a gente está criando. Agora sim a gente vai começar a alterar elemento por elemento, né? Então, eu vou começar aqui editando o meu título. Eu já tenho aqui esse título criado, né? Então, é apenas 7 dias, você vai sair do caos financeiro e montar um plano real para recomeçar com fé, leveza e direção, mesmo ganhando pouco. Então, esse é o meu título mesmo. Vou vir aqui em estilo, vou deixar ele centralizado. Vou vir aqui em tipografia e vou aumentar um pouco essa tipografia. 40, deixar 45. Acho que 45 tá ok, tá bom. A cor a gente já definiu como branco. Na verdade, eu vou deixar assim, 44, para que ele fique só em 3 linhas. Vou agora alterar aqui o meu texto. Vou vir aqui no texto, conteúdo. Novamente, eu já deixei o meu textinho preparado, né? Show. Vou vir aqui em estilo, vou deixar ele centralizado também. Só vou vir aqui em avançado, vou dar um espaçamento aqui no superior. Então, vou usar aqui da margem, por exemplo, colocar 30 no superior. Acho que tá bom. Posso até colocar um pouquinho aqui no inferior também, só para espaçar um pouquinho aqui. Vamos agora nesse botão, clicar aqui nele, vou alterar aqui o texto. Quero entrar no desafio. Show. Vou vir aqui em estilo, vou alterar a tipografia aqui para deixar ele negrito, para ficar um pouco mais chamativo. E a gente vai aumentar o tamanho desse botão, né? Vou vir aqui em preenchimento, colocar 25, para ele ficar um pouco maior. E a gente vem aqui em avançado agora, e na largura, a gente vai personalizar. Deixa como porcentagem mesmo e vamos aumentar. Ah, já, por que ele não está preenchendo todo o espaço? Que a gente esqueceu de vir aqui em estilo, ó, e marcar essa última opção para esticar. E agora sim ele cobre todo o espaço. Deixar aqui em 50%. Show. Só vou voltar aqui em estilo para a gente fazer uma animação aqui, ó. Ao passar o mouse, eu quero que ele dê um efeito de grow. Então ele salta um pouco assim na tela. Acho que assim fica legal. Show. Por fim, a gente tem esse último elemento aqui, uns elementos de destaque. Então vou vir aqui, ó, no item, vou alterar aqui esse texto. Vou vir aqui no íconezinho também, pesquisar por user. E aí vai aparecer... Pronto, pesquisando aqui ó, por users, a gente tem esse daqui que ele parece com... Parece não, são vários usuários, né? E tá ligado com o que eu quero falar aqui, ó. Mais de 100 pessoas impactadas com o método. Venho aqui para o próximo. Vou colocar o meu textinho aqui. Método criado para quem saiu do fim do post. Vou colocar uma estrelinha. Star. Beleza. Por fim, a gente vai adicionar aqui o último texto. Vou colocar aqui, por exemplo, esse símbolo aqui. Vou inserir e beleza. Vamos tentar melhorar aqui essa estrutura, né? Vou colocar aqui no centro. Vou vir aqui no ícone. Vou aumentar um pouquinho o tamanho deles, que acho que estão pequenos, né? 36. Vou colocar 40. Vou colocar 40. Nesse meu texto aqui, eu também vou aumentar um pouco a tipografia deles. Acho que eles estão muito pequenininhos. 17. Tá legal. Talvez deixar aqui um semi-negrito, pode ser. Não, aqui no espaçamento eu vou deixar assim mesmo. Então, só um pequeno ajuste aqui, deixar como assim mesmo. E aqui na lista, pode deixar aqui como 50. Acho que assim tá melhor. Só vou vir aqui em avançado, na largura, vamos testar aqui o personalizar, para ver como é que ficaria. Não, acho que assim como estava antes, está melhor mesmo. Só vou dar um espaçamento então aqui para esse botão. Vem aqui na margem superior, dá uns 20 ou 25. Beleza, criada aqui a nossa primeira sessão, né? Primeira sessão do nosso site. Pensando melhor, pessoal, eu tô olhando aqui agora por um tempo, eu acho que eu vou trocar para ele ficar assim, ó, um abaixo do outro. Então eu vou vir aqui em estilo e
diminuir aqui esse espaçamento, né? Porque aí também fica demais. Acho que 15 fica legal. Acho que ele assim, um abaixo do outro, fica mais bonito do que eles assim, um ao lado do outro. Beleza, show de bola. Então agora sim, definido aqui, criada a nossa primeira sessão, a gente consegue seguir aqui para a nossa segunda, né? Então eu vou clicar aqui para adicionar uma nova sessão, Flexbox Container, um abaixo do outro. Vou vir aqui em estilo, vou já alterar aqui o plano de fundo dele da cor para cinza, que a gente quer um cinza, bem parecido com o branco aqui, mas já vai fazer sentido porque vou vir aqui em avançado, novamente preenchimento, desmarca aqui, coloco sendo superior e sendo inferior. Beleza. Agora, antes na verdade, vou vir aqui em layout e nessa largura aqui, em vez de deixar 1140, eu vou diminuir. Vou colocar uns 900. Eu quero que ele fique menorzinho aqui mesmo. Quero que ele fique mais apertadinho. E agora a gente começa a criar novamente aqui a nossa estrutura. Então eu vou clicar aqui para adicionar um novo elemento. Elemento de título. Puxar, arrastar, soltar aqui dentro. Eu já tenho esse meu título aqui criado também. Então eu vou colocar aqui. Você já se sentiu assim? E eu vou colocar aqui o estilo centralizado. Tipografia. Vou aumentar um pouco aqui. Vou deixar 40. E vou alterar aqui a cor do texto para azul. Show! Vou adicionar aqui um novo elemento, um elemento de texto, puxar, arrastar, soltar para cá. Vou adicionar aqui o nosso textinho também. Vou vir aqui em estilo, vou deixar a tipografia tá ok. Essa cor a gente até pode deixar assim, mas eu vou colocar o azul só para ficar um pouco mais fácil de ler. Vou vir aqui em avançado, aqui na mesma coisa, vou vir na margem, dar um espaçamento um pouco maior aqui entre o título e esse texto. Acho que assim tá melhor, coloquei aqui 30, né? Vou voltar aqui para adicionar um novo elemento. Vou pegar aqui um elemento de container, vou puxar e arrastar para cá. E por que eu coloquei aqui um container? Porque dentro desse container eu quero alterar a cor dele aqui para o plano de fundo ser branco. E aí vai ficar aparecendo aqui, deixa eu colocar algum conteúdo ali dentro para vocês conseguirem entender, né? Deixa eu pegar aqui um novo elemento de título, puxar e arrastar para cá. Vou alterar aqui o meu texto, vou vir aqui em estilo, tipografia, esse aqui eu vou diminuir um pouco, talvez 25. E vou alterar a cor mesmo aqui para azul. Vou pegar aqui esse elemento de título, de texto, na verdade, que a gente já tinha, vou copiar. E aqui dentro eu vou colar ele. A gente copia ele novamente aqui. E vou copiar aqui o meu textinho e colocar aqui. Show de bola. Vou tirar esse espaçamento que tinha aqui, que eu tinha colocado no anterior, de 30, né? Vou zerar por enquanto. E no meu container que eu acabei de criar, vou vir aqui, selecionar ele, vou vir em avançado e vou deixar tudo marcado mesmo aqui para dar um espaçamento de 40 aqui em todas as laterais. E agora sim, o que eu estava querendo falar, eu coloquei cinza aqui no fundo para que a gente conseguisse criar esse contraste aqui agora. Então eu tenho o branco aqui dando destaque em cima desse cinza, né? Acho que assim fica legal. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é arredondar aqui essas bordas. Então eu vou vir aqui em estilo, eu estou editando ainda esse container, venho aqui em borda, coloco aqui um raio da borda de 10, por exemplo. E aí ele cria aqui um arredondamento bem legal. Show! Eu tirei aqui o espaçamento, mas eu vou colocar um pouquinho de novo. Se estava 30, acho que 30 estava muito. Acho que 20 também é muito. Vou colocar 10. Só um espaçamento pequenininho, só um detalhezinho. Pronto, fechou. Na sequência a gente tem um novo elemento de texto aqui. Então eu vou duplicar esse aqui que eu já criei. E eu uso do navegador aqui, ó, para arrastar ele aqui, ó, para depois do meu container. Estou fazendo aqui, ó, no canto direito. E aí eu tenho essa mesma estrutura criada aqui, só precisando alterar aqui o meu texto. Eu venho aqui, copio e colo o novo texto que eu quero. Aí agora eu quero uma outra estrutura parecida com essa. Venho aqui, ó, clico lá direito mal acima dela e duplico. Uso da minha estrutura aqui do meu navegador para puxar para baixo do meu texto. E aí eu tenho de novo essa mesma estrutura replicada aqui. Só que essa eu vou alterar aqui o estilo, essa eu quero amarelo e eu também tenho um outro texto para colocar aqui dentro. Venho aqui, ó. E vou colar e vou apagar esse meu título que eu tinha aqui antes. Deixa eu só apagar aqui os espaçamentos embaixo. Vou vir aqui em estilo e esse aqui eu vou colocar como branco, né? Para que a gente... Opa, a cor do texto não funciona. Pronto, eu terei aqui a cor do texto para branco, ó. E aí agora fica melhor de visualizar. Talvez vim até aqui na tipografia aumentar um pouco o peso, só para ficar mais legível, né? E a gente tem, ó, a mesma estrutura que estava aqui antes, só que aqui de uma forma diferente. E eu não precisei criar os arredondamentos de novo, não precisei colocar aquele espaçamento de 40 de novo. Uma vez que eu já fiz, eu só faço duplicar. E aí fica muito mais fácil criar o nosso site dessa forma. Então eu tenho um novo elemento de texto como esse aqui abaixo desse. Duplico esse que eu já criei e uso aqui do meu navegador para arrastar para baixo. Ele vem para cá. E aí eu já tenho esse texto aqui também criado. Vou vir aqui e vou colar.
Beleza, agora eu quero um botão. Eu já criei um botão antes? Já, tá aqui em cima. Só vou clicar aqui nele, vou copiar. Venho aqui, depois da minha estrutura que eu já fiz, e vou colar. E aqui está o meu botão. Ah, mas agora tem um detalhe, né? Eu quero centralizar ele aqui dentro dessa página. Eu venho aqui dentro do meu container principal, deixa aqui, ó, centro e centro. Veio tudo aqui para o centro, mas esses meus elementos também vieram para o centro, eu não queria isso, não tem problema. A gente vai editar cada um deles, vou clicar aqui neles. Na largura aqui, ó, em avançado, a gente vai deixar como 100%. Ele vai aplicar 100% e eles estão alinhados à esquerda, porque aqui em estilo eu defino aqui, ó, que eu quero que eles fiquem alinhados à esquerda, que é o que já vem como padrão. Fazer a mesma coisa que esse outro. Vou vir aqui em avançado, largura, vou deixar 100%. Mesma coisa para esse, avançado, largura, 100%. Esse botão aqui, agora eu vou deixar ele só um pouco maior. Porque fazia sentido 50% para essa seção de cima, mas para essa aqui de baixo eu quero que ele seja um pouco maior. Então, em vez de ser 50, eu vou colocar aqui 75. Talvez eu vou até dar uma margem um pouco maior aqui, de 20. E show de bola! Está criada aqui a nossa segunda seção. Observe que ela foi muito mais simples de criar e é um site bem tranquilo de se fazer, porque a gente usa elementos simples aqui como título e texto. Porque, como eu falei, né, a carta de vendas é um tipo de página que a gente bate mais forte na copy. Eu não estou dando detalhes aqui para copy, né, porque não foi eu que criei essas copies aqui. Mas vocês depois podem analisar essa copy aqui com carinho, com cuidado. Então, como eu já tinha apresentado antes, né, que a gente está apresentando a dor para esse cliente. Então, você já sentiu assim, você trabalha duro, paga contas, tal, não sei o quê. Então, tá batendo aqui no cliente, mostrando a dor que ele tem, porque ele está no caos financeiro, né, vamos dizer assim. E aí vem o ciclo, tal, o problema não é você não precisa continuar nesse caos, quero te apresentar um desafio de 7 dias, e é aqui o botão novamente, quero entrar no desafio. Então, estruturalmente falando, é uma página que a gente vai ter mais títulos e texto. Então, a gente vai trabalhar bastante aqui essa copy. Eu só estou copiando e colando aqui a copy da página que já está criada, mas vocês entendem, né, que aqui vocês deveriam alterar essa copy, né, para uma copy que faça sentido para o projeto que você está desenvolvendo aí. E os detalhes aqui, né, que eu estou apresentando para vocês. Então, eu quero dar destaque para essa seção. Eu coloquei aqui de forma diferente, coloquei aqui com fundo branco. Quero dar destaque para essa outra seção, coloquei aqui com fundo amarelo. Então, para não ficar exatamente igual a essa anterior, mudei aqui a cor. Então, os detalhezinhos aqui que a gente vai criando para deixar a nossa página também, estruturalmente falando, mais bonita, né? E sempre no final de cada sessão, a gente vai colocar um botão para que a pessoa entre no desafio, porque esse é o objetivo aqui, né? O objetivo dessa página específica é fazer com que a pessoa compre. Então, eu não quero que ela chegue só lá no final para clicar no botão da oferta. Não, eu vou no decorrer da página apresentando alguns botões para que ela faça a ação que a gente quer, que é comprar. Então, beleza. Finalizada aqui a nossa segunda sessão, vamos para a nossa terceira sessão. Muito simples também. Então, a gente novamente vai clicar aqui para adicionar um novo Flexbox, para baixo novamente. Vou já aqui, ó, em layout, vou alterar para 900. Opa, altura não. Aqui na largura, vou deixar 900, porque agora eu quero que todo o meu conteúdo fique alinhado aqui assim, ó, nessa estrutura aqui. Vou vir aqui em avançado, preenchimento, vou desmarcar. Vou colocar 100 no superior, 100 no inferior. E vou vir aqui em estilo e vou alterar a cor para azul. Beleza. Opa, coloquei 1000, né? Embaixo aqui. Só voltar aqui em avançado, eu quero 100. Beleza. Então tá criada aqui a nossa nova estrutura parecida com essa aqui, né? E agora a gente vai novamente replicar esse conteúdo aqui. O que a gente pode fazer? Copiar o que já está criado. Eu já defini que esse título aqui sempre vai ter uma tipografia de 40. Então, para eu não ter que ficar fazendo isso o tempo todo, eu vou vir nesse elemento aqui, vou copiar e venho aqui para dentro dessa nova estrutura e vou colar. Jéssica, ele sumiu aqui. De fato, ele sumiu porque a cor desse meu título tem a mesma cor do fundo. Então, eu vou vir aqui em estilo e vou alterar aqui a cor dele para branco, por exemplo. E agora a gente só faz alterar o texto. Então, eu vou vir aqui e vou agora aqui alterar o texto. Então, o que é o do Causa Calma, né? O evento que você está apresentando aqui. Quero replicar essa estrutura aqui lá dentro. Vou precisar vir aqui, adicionar um novo container, colocar 40 espaçamentos? Não, já fiz isso uma vez. Beleza, alteramos aqui o conteúdo do texto. Vamos adicionar um novo elemento. Vou pegar aqui um container, vou adicionar aqui, vou vir aqui em estilo, vou alterar o clássico, vou colocar a cor branco, a borda, vou colocar 10, exatamente como a gente tinha feito aqui antes, né? Show! Vou vir aqui em avançado e vou colocar o preenchimento como 40. Aí aqui, ó, tá muito grudadinho, a gente pode vir aqui na margem ou desse elemento ou nesse aqui de cima e alterar aqui, né, para ele deixar um pouco espaçado.
que a gente estava usando 30, né? Beleza. Agora a gente vai pegar um elemento de texto novamente, adicionar um título não, texto, puxar, arrastar aqui para dentro e vou colar. Vou só alterar aqui a cor, para que fique uma cor um pouco mais visível. Não vou colocar esse azul mesmo aqui que a gente já vem utilizando. Show de bola. Então, criada a sessão, vamos para a próxima. A próxima sessão vai ter um título novamente. Vou duplicar esse daqui. Vou usar aqui ó, do meu navegador para arrastar aqui para baixo dessa minha estrutura de container. Aí, novamente, aqui esse espaçamento. Eu vou aproveitar esse aqui, já que eu coloquei no superior, para manter o padrão. Vou ver aqui no inferior e vou colocar 30 também, só para ficar espaçado igualmente. E aqui a gente altera o texto, né, o título. Então, como funciona? É uma pergunta, né? Como funciona? Então, o que é o evento? O evento é esse aqui, é um desafio, tal. Como é que ele vai funcionar? Agora a gente vai criar essa seção. E para essa seção, a gente vai adicionar aqui um novo elemento de containers novamente. Vou colocar aqui, inclusive esse aqui é mais para a gente ficar organizado, beleza? Eu não vou colocar nenhum estilo, nem nada do tipo. Vou deixar aqui o preenchimento como zerado mesmo. Vou vir aqui na margem e vou dar um espaçamento superior aqui de 30, só para manter o mesmo padrãozinho. Mas vou vir aqui para adicionar um novo elemento. Eu vou pegar aqui um elemento chamado caixa de ícone. Esse aqui, ó, caixa de ícone. Puxar, arrastar, soltar aqui para dentro. Vou pegar aqui um elemento chamado pin. Pode ser aqui, ó, map pin. Vou selecionar ele, vou inserir. Show. Aqui no título, a gente vai colocar o destaque aqui de como vai funcionar. Então, é um grupo fechado no WhatsApp. Grupo fechado no WhatsApp. Tem descrição? Não. Eu vou deixar assim. Vou vir aqui em estilo. Vou jogar ele aqui para posição para a esquerda, o ícone, né? Antes até da gente continuar, só vou vir aqui em avançado. A gente vai vir aqui em plano de fundo. Vai alterar aqui para clássico. E vai alterar a cor dele para branco. Assim, dessa forma. Beleza, a gente vai voltar aqui em layout dentro de avançado. Vou vir no preenchimento e vou colocar 40, acho que é muito. Vou colocar 30 ou 20 tá legal. E aqui na largura, eu vou diminuir, vou personalizar aqui para 49%. Show de bola. Pronto, agora sim, vou voltar aqui em estilo. Vou vir, não, antes até eu vou voltar aqui em avançado, porque eu esqueci de fazer o arredondamento aqui, né? A gente faz aqui, ó, em borda, e raio da borda a gente vai colocar como 10. Mesmo não tendo nenhuma borda, ele cria esse arredondamento aqui. Beleza, agora sim, voltando aqui em estilo, a gente vai deixar aqui, ó, alinhada à esquerda, pode deixar aqui no centro, alinhado à esquerda mesmo. Aqui no ícone, a gente vai alterar a cor para amarelo e vai alterar, inclusive, aqui ó, em conteúdo. Deixa eu ver. Aqui, ó, o V, a gente vai mudar para emoldurado, dessa forma. Ou empilhado. Empilhado, acho que empilhado fica mais bonito, que ele preenche assim, fica todo pintadinho. Beleza, vou voltar aqui em estilo, vou vir aqui em ícone, a gente pode mexer no tamanho dele, né? Por enquanto vou deixar 33. Vou vir aqui em conteúdo, vou alterar a cor para amarelo também e vou diminuir essa tipografia para um 20, deixar como negrito, eu acho que assim tá legal. Vou botar aqui em avançado e acho que vou aumentar aqui esse espaçamento, em vez de 20 que eu tava colocando, eu vou colocar 30 mesmo. Vamos fazer um teste. Vou duplicar isso daqui, porque eu vou querer vários desses. Vou vir aqui no meu container principal antes. Vir aqui em layout, vou colocar para eles ficarem um ao lado do outro. Mas eu vou clicar aqui ó, nessa opção de envolver, que ele vai jogar um para baixo do outro. Só que aí, o que ele está fazendo? Eu quero que ele fique 100%. Daqui para cá, eu sei que ele tem 100%. Então, eu pensei que colocando 49 aqui, 49 para esse próximo, eles iam ficar um ao lado do outro. Mas não, tem que diminuir aqui um pouco. Então, colocando um como 48 e outro como 49, eles ficam um ao lado do outro. Mas eu vou deixar os dois como 48, só para manter aqui o padrão. E, ó, inclusive, eu percebi um detalhe aqui. Ele tem um overzinho aqui, né? Mas tá, deixa eu apagar esses aqui. E agora eu tenho uma visualização de como tá ficando, né? Um ao lado do outro. Beleza, então vou voltar aqui no meu container. E vou alterar aqui, ó, para o espaçamento entre. Ele iguala aqui, os dois ficam encostados nas paredes do meu container, né? E vou deixar eles aqui para esticar. Fechou. Pronto. Agora sim, vou só alterar aqui, ver se onde é que eu altero esse over, se tem algum over aqui aplicado no meu ícone. Ao passar o mouse. Vou deixar aqui a cor primária como amarelo mesmo e a cor secundária como branco. Não quero que faça nada. Show. Vou vir aqui, vou copiar e vou colar o estilo aqui nesse e vou duplicar ele aqui mais 2 vezes. Agora a gente só faz alterar o conteúdo. Então vou vir aqui nesse próximo, cliquei aqui nele, vou vir em conteúdo e vou alterar aqui o título. Vou vir para o próximo, clicar aqui e alterar o título. Aqui para o próximo e alterar o título.
Beleza, eu acho que a gente pode diminuir aqui um pouco para ficar tudo com duas linhas. Então esse aqui que é o que tem a maior quantidade de texto, eu acredito. Eu vou vir aqui em estilo, vou vir aqui em conteúdo, aqui em tipografia do título, eu vou diminuir um pouco para ver, ó, aqui a gente já consegue fazer duas linhas. Deixa eu só vir aqui também no espaçamento para ver só, ó, aqui, deixar em 23. Vou testar para esse outro aqui para ver se ele fica em duas linhas também. Não ficou. Esse aqui é maior, então eu vou alterar nele também. Estilo, conteúdo, tipografia. Ó, se eu usar a fonte 19 em todos, ele vai ficar em duas linhas. Então eu vou copiar esse daqui, vou colar o estilo nesse, vou colar o estilo nesse e vou colar o estilo nesse. Beleza, dessa forma agora todos têm o mesmo padrãozinho, né? Então como é que vai funcionar? Grupo fechado no WhatsApp, um vídeo por dia com lição prática, uma tarefa leve, uma oração. E aí está criada aqui a nossa seção de como vai funcionar. E sempre, como eu falei, depois de cada sessão, a gente vai colocar um botão. Então eu vou copiar aqui esse botão e vou colar aqui. Ah, Jéssica, ele ficou aqui dentro. É só você usar aqui, ó, dessa estrutura de navegação. Puxa aqui, ó, para fora do meu container, abaixo aqui do meu título. E agora eu venho aqui no container, fecho ele e puxo aqui, ó, para depois do meu container. Ele vai ficar aqui abaixo. Novamente, a gente quer que tudo fique centralizado. Então, eu venho aqui no meu container principal, vou vir em layout, vou deixar aqui, ó, centro e centro. E agora sim, está tudo centralizado. Vou só dar um espaçamento aqui um pouco maior nesse botão, na 40 aqui. Ah, um detalhe que eu não estou colocando aqui nos botões nenhum link, né? Mas você deveria ter colocado aqui o link certinho, né? E aí depois, quando você duplicasse, ele já viria tudo pronto, né? Com os links corretos. Fechou? Então, essa daqui é a nossa terceira sessão. E a gente vai seguir agora aqui para a quarta sessão. Vocês vão ver que agora vai ficar mais simples, porque a gente vai cada vez mais duplicando aquilo que já está criado. E aí essa nossa próxima sessão, vocês conseguem observar também que eu estou fazendo uma replicação de cores em cada container. Então esse container aqui foi azul, aí esse daqui foi cinza. Esse aqui foi azul, adivinha qual vai ser o próximo? Cinza. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso duplicar toda essa estrutura aqui que eu já criei e editar ela. Então para ficar mais simples, ó, vou até fechar todos os containers aqui. Esse meu primeiro é esse aqui. O segundo é esse daqui. Então, eu vou clicar aqui ó, com o lado direito do mouse em cima dele e vou duplicar. Beleza. De fato, agora a gente tem dois ó, containers exatamente iguais. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa cópia e vou arrastar aqui para baixo desse nosso terceiro container. Dessa forma, o primeiro está aqui azul, depois está cinza. O azul que a gente acabou de criar. E agora a gente tem um novo container cinza exatamente igual a esse, com as mesmas configurações. E agora ficou ainda mais simples a gente alterar o conteúdo. Por quê? Esse meu próximo container, ele vai começar com o quê? Com o elemento de título também. E eu já tenho o elemento de título criado aqui. É só alterar o conteúdo. Então, do fundo ao poço, ao começo de uma nova vida. O meu próximo elemento também é um elemento de texto. E olha só, eu já tenho um elemento de texto criado aqui. Só vou clicar aqui e vou alterar o conteúdo. Tá vendo como ficou mais fácil agora eu editar o conteúdo, uma vez que eu já fiz uma seção bem feita? Eu só faço agora alterar os textos, porque estruturalmente falando é a mesma coisa que eu estou criando aqui, beleza? A próxima seção que eu vou recriar é exatamente igual a essa. É uma seção que tem um fundo branco, com um container aqui, com a borda branca, 40 espaçado, com o título e um texto. Então, eu já tenho isso aqui criado também. Só vou vir aqui e vou alterar o título, e vou vir aqui e vou alterar o texto. Essa seção aqui está sendo a mais fácil até agora, né? Porque ela está replicando exatamente igual ao que a gente tinha aqui antes. Show de bola! Vamos para a próxima seção. Aí, o próximo elemento. Meu próximo elemento aqui que eu criei não tem esse texto, então eu vou excluir. Mas depois, na sequência, tem esse elemento aqui, com fundo amarelo, dessa forma como está criado aqui. Então, vou replicar aqui. Só que com um detalhe, tem um título antes. Eu já tenho um título aqui, ó. Vou só copiar, vou vir aqui e vou colar. Vou puxar aqui com o meu navegador para antes do meu texto e meu título vem para cima. E aí, agora eu só faço copiar aqui o meu conteúdo e colar aqui dentro. Aí, o próximo elemento que eu quero é um chamado lista de ícones, novamente, que a gente usou até aqui em cima, né? Que a gente já usou aqui em cima. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou excluir esse aqui, que eu não vou estar utilizando mais. Vou excluir, beleza? Vou pegar aqui o lista de ícones, puxar, arrastar, soltar aqui para dentro. Vou já aproveitar aqui, ó, vir no estilo, alterar aqui o espaçamento para 15. Já vou alterar aqui o meu ícone, a cor, para branco. E o meu texto aqui também para branco. Opa, coloquei cinza, né? Para branco. E aí depois a gente altera aqui, se for o caso, se a gente vê que está pequeno ou que está grande, a gente vai fazendo as alterações.
Vou alterar aqui, não quero esse check dessa forma, eu quero esse outro check aqui, vou dar um inserir, e agora eu só posso alterar o conteúdo. Então vem aqui, ó, saia das dívidas. Vou duplicar isso aqui, vou apagar esses outros e vou alterar o conteúdo agora. Em 8 meses, com fé e direção, minha vida mudou. Então, saí das dívidas, limpei meu nome, reconstruí minha dignidade e, por fim, voltei a sonhar. Então, que sessão é essa que a gente tá criando, né? A gente tá, depois que a gente apresentou a dor, a solução, a gente agora vai para uma sessão antes da oferta. E que sessão é essa que a gente está criando aqui, né? Observa que a gente já apresentou aqui a dor, depois da dor a gente apresentou a solução, que é o desafio. Depois do desafio, a gente vai para a sessão de prova social. Então, a primeira prova social está sendo do próprio especialista aqui. Ele está contando um pouco da história dele, que ele estava no fundo do poço, mas ele conseguiu sair em 8 meses, tal e tal. E agora a gente vai para outra prova social, que seriam das pessoas que passaram por esse desafio também, né? Então a gente vai, por exemplo, copiar aqui ó, esse elemento de título, copiar, vou colar aqui, vou arrastar ele aqui para cima, colocar só de lugar, e aí a gente vai alterar o conteúdo. E não fui só eu, teve outras pessoas que foram transformadas também. Vou só dar um espaçamento aqui, para não ficar encostadinho. Vou ver aqui imagem, vou colocar aqui 40, só para espaçar legal aqui. Beleza. Não fui só eu. Eu pego aqui um elemento de texto, que já tem aqui, só vou alterar o conteúdo. Esse eu vou deixar aqui com o estilo centralizado. E agora a gente vai colocar aqui duas provas sociais. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou adicionar aqui um novo elemento, um elemento de container. Vou puxar, arrastar e soltar aqui dentro. Novamente, vou só vir aqui em avançado. Vou deixar zerado. E agora eu quero fazer o seguinte. Eu vou pegar novamente uma estrutura de container, vou colocar dentro dessa. Esse aqui eu vou colocar como a largura aqui personalizada em 50%. Vou vir aqui em avançado, vou zerar isso daqui. Vou dar um espaço, na verdade vou deixar vinculado e vou dar um espaçamento aqui de 30. Coloquei 300, mas é de 30. Vou vir aqui em estilo, vou alterar aqui o estilo para branco, show. E aqui em borda, a gente vai colocar o raio da borda como 10. Beleza. Vou vir aqui em adicionar um novo elemento, pegar um elemento de texto, puxar, arrastar para cá. A gente vai colocar nosso depoimento, né? Nunca pensei que apenas uma semana teria tanta clareza, agora sei por onde começar e tal e tal. Show? Vou vir aqui em estilo. Tipografia aqui, eu vou deixar o estilo como itálico, para que ele fique dessa forma. E vou aumentar aqui o peso também, deixar semi-negrito dessa forma. Vou alterar aqui a cor, deixar azul. Beleza. Vou adicionar aqui um novo elemento, um elemento de título. E aqui eu vou colocar o nome da pessoa, né? Então, no caso aqui, por exemplo, seria a Andrea Santos. Show. Vim aqui em estilo, tipografia, vou diminuir para 25. Tá bom, 25. Vou vir aqui na cor do texto, colocar o azulzinho também. Show. Vou só diminuir esse espaçamento aqui, ó, porque nesse elemento de texto que a gente tem aqui, ele tem uma margenzinha aqui que é padrão do elemento. Então, eu vou tirar isso aqui com uma margem negativa de menos 15. Show de bola. Então, criado aqui, ó, esse meu primeiro depoimento, agora eu só faço duplicar ele. Então, eu vou vir aqui, vou usar do meu navegador aqui, ó, para duplicar ele. Agora eu tenho dois, um ao lado do outro. Mas eu vou vir aqui no meu container principal, no primeiro container que eu coloquei, vou vir aqui em layout e vou deixar para que eles fiquem um ao lado do outro. E agora é só alterar o conteúdo desse outro aqui. Então, o Jean tem um jeito de explicar, que simplifica tudo. E aqui a gente altera o nome da pessoa, que foi o Marcos. E aí você pode replicar isso daqui outras vezes. Eu tenho outros depoimentos. Vou duplicar aqui de novo. Eu tenho 3, por exemplo. Eu tenho 4 depoimentos. Tá pequenininho aqui, já. A gente vai lá no nosso container principal. E aí ele não pegou o container principal aqui. Aí você usa do navegador. Esse container principal aqui, ó, que tem tudo dentro. E marca essa opção aqui, ó, de envolver. Ele vai tentar ajustar para ficar um ao lado do outro. Aí, novamente, a gente vem no container maior, no container pequeno que a gente criou. Layout, ele já sabe que 50 não dá. A gente vai diminuir para 48. Faz a mesma coisa no outro. Ó, 48. Copia isso aqui, inclusive, e aplica nesse outro. Colar estilo. Vem aqui, colar estilo. Olha só. A gente tem aquela mesma estrutura criada aqui. Então, vou deixar aqui, não vou alterar o conteúdo, mas só para vocês entenderem que a gente consegue criar. Só o detalhe, colocar aqui, ó, para espaçar todos assim, para que eles fiquem com espaçamento igual. Legal, pronto. Criado aqui mais uma seção, esse botão mesmo, vou deixar aqui. A gente pode só dar um espaçamento maior se quiser. Vou deixar aqui 40. Legal. E tá criado mais uma seção de prova social,
que, novamente, ela segue a mesma estrutura que essa daqui, ó, que a gente tinha feito. O início é exatamente igual, a gente só criou, ó, isso aqui é exatamente igual, a gente só fez criar daqui para baixo. Simples, né? Beleza, indo para a nossa próxima seção, vocês já entenderam que a nossa próxima seção agora seria na cor azul, né? Já que essa foi cinza. Só que tem um detalhe. Essa próxima seção que eu vou criar é uma seção de cronogramas. E eu quero aproveitar essa estrutura aqui, ó, que eu já criei. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse container aqui que a gente acabou de criar. Vou fazer isso. Aí, beleza. A gente tá com ele replicado aqui. Só vou alterar aqui agora a cor de fundo dele. Em vez de ser cinza, vou vir aqui em estilo e vou alterar. Aqui, ó. Em vez de ser o cinza, vou alterar para o azul. Aí, beleza. Vai bugar aqui os títulos, né? Que os títulos também são azuis, né? E aí vai ficar desaparecendo. Não tem problema. Então, eu vou clicar aqui, ó, no meu título e vou alterar aqui o estilo dele para branco. E vou alterar aqui o meu texto também, que está azul também, né? Vou alterar aqui para branco. Show! Agora a gente está conseguindo ver e a gente consegue alterar essas seções. Então, eu vou vir aqui, já tenho o meu texto copiado aqui, vou só alterar o meu título, que agora é a seção de cronogramas. Então, o que que você vai viver nesses 7 dias? Aí tem um textinho aqui só para exemplificar, para introduzir, meio que uma subdescrição, né? Vou vir aqui em estilo, vou deixar ele centralizado. E agora a gente quer essa estrutura aqui criada. Então, esse hash aqui que eu não vou estar utilizando, eu vou excluir. Na verdade, eu vou reutilizar uma estrutura aqui de novo. Vou excluir isso aqui. Vou excluir isso aqui que eu não vou usar. Aqui, ó, tem um título. Esse título eu vou mudar, que eu vou usar assim. Vou usar aqui amarelo. Vou jogar ele aqui, ó, para cima. Usar aqui a da minha estrutura, que eu já tenho. Opa! Pegar aqui esse meu título e usar aqui, ó. Puxar para baixo do meu texto, para que ele venha para cá. Show. Essa é a minha estrutura aqui de container, que eu vou reutilizar depois dessa daqui. Eu vou só arrastar aqui, ó, para baixo, antes do botão. Opa, vou botar aqui, depois a gente organiza, depois a gente passa o botão para baixo. E é essa a estrutura que eu quero aqui, ó. O que que você vai ver nesses 7 dias? Tal, pequena descrição. E agora que eu vou colocar o cronograma dos 7 dias. 7 dias, 2 pontos. Vou aumentar esse espaçamento aqui também. Então, assim como eu coloquei aqui em cima, vou colocar aqui embaixo. Colocar um pouco menor, 30. E essa estrutura aqui é a estrutura que eu quero replicar. Então, para não ter que refazer ela tudo de novo, eu já vou usar ela aqui que eu já tenho criado. Então, eu vou fazer uma primeiro. Essa daqui vai ser amarelo, então para não ficar exatamente igual, né, a gente vai mudando. Mas a estrutura é basicamente isso. É um container que tem o fundo amarelo com arredondamento de 10, com um elemento de texto aqui dentro, que é o que a gente vai alterar agora, com um texto já criado. Então, primeiro, onde você está e por que você chegou aqui. Esse é o tema, essa é a tarefa e essa é a oração. Vou duplicar isso daqui. Aí a gente vai com o dia 2. Novamente, já está a estrutura criada. É só alterar agora aqui o texto. Dia 2, quebrando mentiras financeiras. Subdescrição, tarefa e oração. E a gente vai duplicar isso quantas vezes? 7 vezes. Então, 1, 2, 3. Aqui vai ser o 4. Aí a gente tem o 5, 6 e a gente vai ter o 7. Esses outros aqui que a gente não vai utilizar, a gente vai excluir. Excluir, excluir e excluir. E para esse 7 aqui não ficar sozinho aqui, né, já que ficou ímpar, a gente pode vir aqui nele e a largura total a gente vai deixar 100%. E ele vai preencher aqui, ó, todo o espaço. O que a gente tem que fazer agora? Só alterar o conteúdo aqui. Então, 1, 2, aqui a gente vai colocar o conteúdo do 3, o 4, 5, 6 e o 7. Vou fazer isso aqui agora e volto. E pronto, finalizado. Acabei de criar aqui, ó. Só fiz alterar o conteúdo dos 7 dias e a gente tem o cronograma aqui definido. Aí o que eu falei, eu deixei essa seção aqui, eu não apaguei ela porque eu vou utilizar ela aqui agora. Só que eu quero que ela fique abaixo dessa daqui, né? E não depois do botão. Então eu só vou arrastar ela aqui, ó, para cima. Vou tentar arrastar ela aqui para cima do botão e ela acabou entrando aqui dentro do nosso container. Entendeu? A gente tem que arrastar ela para fora de novo. Colocar aqui para fora e a gente vai jogar o botão aqui para depois dela. Funcionou. Então é só ter uma leve paciência que você consegue usar aqui o navegador e ele ajuda demais. Beleza. Aqui nessa última seção a gente vai alterar aqui só esse texto. Aqui no final do dia você terá tal coisa. Vou excluir isso daqui que a gente vai aproveitar essa estrutura aqui. Ó. Vou copiar esses ícones que a gente já tinha criado. Lista de ícones, né? E vou colar aqui. Vou só alterar aqui a cor deles, né? O ícone vai ser, na verdade, amarelo. E aqui a cor do texto, na verdade, vai ser azul. Agora que eu percebi que eles ficaram muito pequenininhos, né? Vou até voltar nesse daqui também e vou alterar
Vou vir aqui em estilo, ícone, vamos aumentar aqui isso um pouquinho, ó, 20, tá legal. O meu texto também, vou dar uma encorpada nele aqui, deixar como média, beleza. Vou copiar isso daqui e vou colar o estilo aqui, colar o estilo, só vou alterar as cores agora, né? Então vou vir aqui no ícone, vou alterar a cor para o amarelo e o meu texto, vou alterar aqui a cor para o azul, beleza. E aí, obviamente, a gente tem que alterar o conteúdo também, né? Então, no final de 7 dias, você terá o quê? Você terá um plano financeiro claro, paz mental, mais confiança. Então, tudo isso aqui é a gente trabalhando a copy, né? Que eu só estou copiando e colando aqui para a gente adiantar. Beleza. Então, criado aqui mais uma seção. O botão ele já está aqui, já está funcionando. E nossa quarta seção, né? Não, 1, 2, 3, 4. A nossa quinta sessão já está criada. E agora a gente vai para as últimas sessões, as duas últimas, que é a sessão de oferta. Na verdade, a sessão de oferta agora. E depois o quem é o Jean, né? O quem sou eu. Show de bola. Então, bora para a nossa sessão de oferta. A gente vai duplicar essa daqui. Então, a gente já aprendeu que eu não preciso ficar refazendo tudo. Eu sei que agora eu vou utilizar um com fundo cinza, né? Então eu vou pegar essa que a gente já fez aqui e vou jogar ela aqui para baixo, né? Só vou fechar aqui para ficar mais fácil e vou puxar aqui, ó, para depois. Beleza, então, ó, terminada essa sessão, a gente duplicou porque essa aqui agora vai ser uma sessão com fundo cinza. Então, a gente só vai alterar aqui agora o conteúdo, né? Título, a gente também vai começar com o título, como já tá aqui. Só vou alterar tudo isso por menos do que você imagina. E agora a gente vai criar aqui a nossa seção de oferta. Como é que ela vai funcionar? Eu vou excluir esse texto aqui que a gente não vai utilizar. Vou usar essa estrutura aqui. Mas antes, vou dar um espaçamento aqui nesse título e essa seção. Vou pegar aqui esse meu título, já vou alterar aqui ele para branco. Para cinza não, para branco. E vou alterar aqui esse meu fundo, né, para azul. Beleza. Vai ser dessa forma. E aqui a gente tem um elemento de texto, né, que tá cinza, né? Beleza, aqui, ó. Como a gente tava antes. Então, tudo isso por menos do que você imagina, a gente vai começar aqui colocando. O que que você vai receber? Você vai receber... Tô errando tudo aqui, né? Vai receber 2 pontos. E aí a gente quer novamente esse checklist aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Deixa eu ver, TV. Vou copiar. Vou pegar esse outro aqui. Vou copiar esse daqui. Venho aqui no título e vou colar. Ele vai estar aqui, ó. O que que você vai receber? A gente vai colocar os textinhos. Então, o que que você vai receber? Aí a gente coloca aqui todo o conteúdo apresentando o que que a pessoa vai receber. Só vou vir aqui em estilo e alterar aqui o meu ícone da cor, em vez de ser o branco, vou colocar o amarelo aqui só para dar um destaque um pouco maior. Antes até da gente continuar, eu tinha aqui um espaçamento de 30, eu acho, né? Vou dar tava 40. Vou desmarcar aqui, eu acho que nas laterais está legal, mas vou pegar aqui no superior, por exemplo, vou dar um espaçamento um pouco maior. 50, acho que não ficou legal, vou colocar 60, vou manter o padrão, então vou colocar 60 no inferior também, só para a gente manter esse padrãozinho. Aqui nesse que você vai receber, vou dar um pouquinho maior de destaque nele, então tá com 25, vou colocar 30, beleza. Vou vir aqui em avançado, no inferior, vou colocar um passamentozinho aqui de 10, só para dar uma distânciazinha. E vou excluir isso daqui que a gente não vai estar utilizando e vou duplicar aqui agora esse meu elemento. Vou arrastar ele aqui para depois desse. Vou fazer a mesma coisa aqui, só que agora no superior, dar um espaçamento aqui um pouco maior. E agora a gente vai criar a seção de bônus. E mais 5 bônus exclusivos. E para essa seção de bônus aqui, a gente vai replicar essa estrutura aqui, ó, que a gente já tinha feito antes. Então, para não ter que fazer de novo, vou copiar esse daqui. Vou vir aqui embaixo e vou colar ele aqui. Só que agora eu vou vir aqui em avançado. Esse vai ter 100%, show. O estilo dele aqui, na verdade, aqui ainda é em plano de fundo. Eu vou alterar para amarelo, beleza? A borda já está certinha com 10. E agora sim, vou vir aqui em estilo. O meu ícone, na verdade, vai ser branco. Tudo branco, tudo branco. E o meu conteúdo, em vez de ser amarelo, na verdade vai ser azul. E a descrição aqui que esse vai ter, eu vou colocar como branco. Beleza. Agora a gente vai alterar aqui o conteúdo. Aqui no ver, eu vou deixar como padrão mesmo, dessa forma. A gente vai pegar um novo elemento, seu gift, presente. Pega esse aqui, já que a gente está falando da seção de bônus. E agora é só alterar aqui o conteúdo. Então no título, vai ter aqui, ó, bônus 1. Qual a descrição desse bônus? É essa daqui. A gente só vai dar uma trabalhada melhor aqui dentro dele para duplicar para os outros, né? Então, espaçamento aqui entre o conteúdo. Vou deixar 5. Beleza. Meu ícone. Deixar um pouquinho maior. 50.
Legal. Meu conteúdo aqui, título, tá como 19, vou colocar 22. Show. E a descrição acho que tá legal. Pronto. Agora é só duplicar isso aqui 5 vezes. São 5 bônus, né? Show. E agora é só alterar o conteúdo de cada uma delas, né? Beleza. Agora que eu alterei aqui todo o conteúdo, eu vi que ele acabou quebrando aqui em duas linhas, né? Não ficou ruim, mas caso você queira resolver isso daí, é simples. É só vir aqui em conteúdo, né? Na aba de estilo. Vem aqui no título, que eu tinha aumentado a tipografia. Você diminui novamente aí, ó, para que ele cabe em duas linhas, né? E depois, que você fizer para um, só copiar e colar o estilo para os outros, né? Que ele vai replicar essa alteração, né? Então, se você acha que assim fica melhor, pode ser também. E beleza, passada aqui a seção de bônus, a gente tem a seção da oferta, né? Vou pegar aqui um novo container, vou arrastar para cá. Opa, era aqui dentro, né? Jogar aqui para dentro. Bom, beleza. Tá aqui dentro. Vou vir aqui em estilo, clássico, colocar branco. Opa, volta aqui em estilo ainda, borda. Vou colocar o raio da borda como 10. E a gente vai vir aqui em avançado e a gente vai dar aqui um preenchimento novamente de 40. Beleza. Aí a gente vai pegar aqui um novo elemento. Na verdade a gente pode copiar, né? A gente já aprendeu que dá para copiar. Vou copiar esse título aqui. Vou colar aqui dentro. Ele tá branco, obviamente não dá para ler. Então a gente vai alterar aqui a cor dele para azul. E a gente vai alterar aqui o conteúdo dele, né? Valor total sem desconto. 2 pontos. Corrigir aqui, valor total sem desconto. Isso aqui eu vou vir aqui no estilo e vou colocar assim, beleza? Vou só vir aqui no avançado e vou tirar esse inferior aqui de 10, que eu não vou querer agora, e vou duplicar isso daqui. Beleza, dupliquei. Aí eu vou colocar aqui o valor. RS R$425. Vou vir em estilo, aí eu vou alterar aqui a cor do texto para amarelo. E aqui na tipografia tem uma opção aqui de decoração, que a gente pode colocar taxado. E ele vai cortar assim o texto, beleza? Pronto, vou duplicar esse daqui, novamente, jogar aqui para baixo desse valor taxado. E a gente vai colocar, mas hoje seu investimento será de 2 pontos. A gente vai copiar esse daqui novamente, vai colar aqui e a gente vai colocar apenas R$47. Esse obviamente não é para estar taxado, né? Então vem aqui na tipografia e aqui a gente vai deixar como padrão mesmo. E vai aumentar esse texto aqui que a gente quer dar ênfase para esse valor, né? Vou colocar como negrito. Beleza. R$47. Dá só um espaçamento dele aqui, superior e no inferior. Show. Vou pegar aqui um elemento. Esse aqui, a gente pode adicionar um novo aqui. Não tem pra gente tá tão copia e colou que não tá querendo adicionar mais nenhum elemento, né? Mas também é simples de puxar e arrastar, né? Puxou, arrastou e jogou para cá. Alterei o texto, ó, menos do que 2 pizzas, deixar centralizado. Vou alterar aqui a cor para o azul. Até dar um pouco mais de peso nela. Vou colocar aqui 500. Menos do que 2 pizzas, menos do que um passeio rápido, menos do que você pode, que você perde todo mês por não ter um plano. Show de bola. Então tá criado aqui, né, a nossa oferta. Óbvio que depois de oferta, inclusive, só vou dar um espaçamento maior aqui, só para manter um padrãozinho. Desmarcar isso daqui. Colocar um 60 ali em cima. Beleza. Acho que agora tá mais próximo. Show. E, óbvio, depois sempre de uma oferta, né, a gente tem que ter um botão, né? Então, eu vou pegar esse botão aqui, copiar e vou colar aqui. Esse aqui a gente vai deixar como 100%. Beleza. É só tirar isso aqui que não precisa. Esses outros elementos aqui, ó, a gente acabou não usando. Então, a gente pode excluir. Porque a nossa sessão já acabou. Agora eu vou excluir. Esse aqui eu vou pegar o container principal, container maior, vou ver aqui através do navegador e vou excluir também. Esse botão também vou excluir. Show de bola! Então, criada aqui a nossa seção de oferta, né? Então, tá bem claro aqui que o valor tá com desconto, né? A nossa última seção aqui, para o nosso rodapé, é o Quem Sou Eu. Então, eu vou fazer essa aqui do zero. Flexbox Container, assim, só para a gente relembrar também, né? Venho aqui em estilo, alterar a cor, deixar azul, avançado, sênior superior e sênior inferior. Não é tão difícil criar essa estrutura aqui, né? Aí aqui, só para a gente manter o padrão, né? Eu vou copiar esse elemento de título aqui, só para a gente não perder essa questão dos espaçamentos, das tipografias que a gente está utilizando. Vou colar aqui e vou alterar a cor, obviamente, para um branco, né? Que a gente consiga ler aqui. E aqui é quem é o Jean Lopes, né? Então, quem é o Jean, porque ele pode te ajudar. Vou pegar aqui um novo container, arrastar aqui para dentro, estilo, clássico, cor. Sim, é cinza não, na verdade está usando branco, né?
branco, e aqui na borda vamos colocar como 10. Ah, um detalhe que eu observei, ó, tá vendo como se a gente, não vou copiar e colar, e eu observei agora um detalhe, ó, todas as outras seções a gente tá fazendo aqui, ó, com 90, então ó, observa o alinhamento aqui, ó, o meu mouse parado aqui, ó, tá tudo alinhado certinho aqui, ó, tudo certinho. Quando a gente chega nessa nova seção agora que eu criei, que eu não copiei e colei, olha o que aconteceu, perdeu aqui, né, porque eu esqueci de vir nesse meu container aqui em layout, e alterar aqui a largura para 900. Então, detalhezinho besta aí, mas que faz a diferença, beleza? Só vou diminuir aqui um pouco, só para não ficar só essas duas palavrinhas aqui soltas. Só assim tá melhor. E eu vou vir aqui no meu container principal, né? E vou deixar tudo centralizado. Agora a gente vai pegar aqui um elemento de texto, copiar, puxar aqui para dentro, copiar o conteúdo que já está pronto aqui falando sobre ele, vou colar aqui. Novamente, eu tenho que dar os 40 aqui que a gente está usando no outro. Então, eu venho aqui para manter o padrão e vou colar aqui. Só vou vir aqui nesse texto, deixar o azul. Show! Show de bola! Então, tá criada aqui a seção de que... Ah, o botão, né? Sempre no final, a gente já viu que sempre no final, vou pegar desse aqui de cima. Vou copiar e a gente vai colar aqui dentro. Beleza! No final sempre tem o botãozinho. E só para finalizar aqui, né? Porque tem que ter todo o site, a gente precisa criar uma política de privacidade aqui, né? Um rodapézinho aqui bem simples, mas que é obrigatório a gente ter em todo o site. Vou vir aqui em estilo, aí para não deixar o cinza aqui, eu vou pegar o azul de novo, só que eu vou pegar uma outra variação dele aqui. Eu vou puxar para cá, quase um preto. Acho que assim tá legal. Beleza. Vou adicionar aqui um elemento de título mesmo, puxar, arrastar para cá. Vou colocar aqui aquele texto, né? Copyright 2025, política de privacidade, e aqui você coloca o link, né, para a página de política de privacidade. Vou vir aqui na tipografia, diminuir isso aqui bem, 13, deixar normal aqui, deixar até 15 na verdade. Deixar centralizado, e aqui alterar a cor para branco. E vou vir aqui nesse nosso container, e vou só dar um espaçamentozinho aqui, acho que pode ser até mais, deixar 40 mesmo, que a gente está mantendo padrão. E show de bola, vou salvar isso daqui, que até agora eu não publiquei, né? Não façam isso. Até agora a gente criou o site todinho e não clicou ali no publicar. Se acontecesse algum problema, se isso aqui fechasse, a gente teria perdido tudo, tá? Então, à medida que a gente for criando, você tem que ir atualizando, beleza? Atualizando agora aqui a nossa página. Vamos ver o nosso site criado. Olha só. Nossa seção aqui inicial, mostrando um pouco sobre o que é esse site, né? O início aqui da nossa carta de venda, a introdução. Depois aqui apresentando um pouco sobre a dor, depois a solução, né? O curso aqui, ó, o projeto do Causa Calma, como é que ele vai funcionar. Depois aqui a prova social, começando pelo próprio especialista, contando um pouco da história dele. E depois a história de outras pessoas que foram transformadas. Como é que vai funcionar o evento, os 7 dias, o cronograma tá aqui criado também. Depois a gente vem para a seção da oferta, o que você vai receber, todos os bônus, qual o valor que deveria custar e qual o valor que está em desconto. Por fim, quem é o Jean, aqui falando um pouco sobre ele, poderia ter também uma foto dele aqui sem problema nenhum. Novamente, em todas as seções a gente está colocando o botão, né? E terminando com o nosso rodapé. Então, essa daqui é a carta de vendas que a gente acabou de criar, né? Uma página totalmente diferente. Aí você vai falar, Jesly, e a página na versão de celular, você não vai fazer? Cara, não tem muito o que fazer, não. Quando a gente cria, e é um site simples aqui que tem mais texto e conteúdo, se a gente voltar aqui para o início, aí editar aqui a versão mobile, você vai ver que é mais alterar a questão de espaçamentos e tamanhos de fonte. Então, o que eu gosto de fazer como padrão? Vem aqui na minha seção principal, vem aqui em avançado, em vez de ser só sendo superior e sendo inferior, eu gosto de, sei lá, manter um padrão aqui de 50 no superior, 20 ou 10 na direita, vou colocar 20, 50 no inferior e 20 na esquerda. Como essa aqui é a primeira seção, ela pode ser um pouquinho, eu coloquei 500, né? Ela pode ser um pouquinho diferente, a gente pode colocar um pouquinho maior aqui no superior, colocar um 80 e aqui um 80. Mas nas outras eu geralmente mantenho o padrão ali de 20, beleza? Aqui no meu texto, no meu título, na verdade, eu diminuo bem, né? Em vez de 44, pode ser um 30 ou 32, por aí. É verdade que também o tamanho da tela de celular não é tão pequeno assim, ele é um pouquinho maior assim, né? Mas eu vou colocar aqui um 28, beleza. Aqui, também um detalhe importante, esses espaçamentos que a gente colocou na versão de computador, na de celular, às vezes não necessitam, tem que ser um pouquinho menor, mas a fonte tá legal. Os botões, a gente vai vir todos aqui em avançado, vem aqui em avançada,
e altera para porcentagem, coloca como 100%. A gente vai fazer isso para todos. Aqui não precisa fazer nada. Só voltar aqui, ó. Eu coloquei 10 na esquerda, né? Mas é 20. Só para manter o padrãozinho aqui de espaçamento. Ó, criada aqui a primeira seção. Não tem muito o que fazer, não. Segunda seção. Aí mantém aquele padrão que eu falei. Vem aqui em avançado. Desmarca isso. Coloca 50, 20, 50, 20. Diminui esse texto aqui. Em vez de ser 40, a gente coloca 28. Pode ser até 32. Acho que 32 é um tamanho legal. Aqui, ó, tem um espaçamento. A gente tira. Em vez de ser 30, pode ser 10. Acho que aqui tá legal. Aqui tá legal. Tá bom também. Aqui esse botão a gente pode deixar como 100%. Tá vendo que é mais edição de conteúdo? Isso a gente vai replicar para tudo, tá? Mas ele já tá bem adaptado. Avançado, 50, 20, 50, 20. Beleza. Aqui, 32. Vem aqui, tipografia, 32. Aqui não precisa mexer, aqui diminui um pouco para 32 também. E depois você pode ir fazendo ajustes finos, tá? Esse aqui, mesma coisa, vem aqui em avançado e altera para 100%. Aí ele vai ficar aqui em cima, você pode vir aqui em estilo e alterar para ele ficar aqui do lado. Exatamente como a gente tinha feito antes, beleza? Faz a mesma coisa para esse outro, joga para a esquerda, vem aqui em tipografia, ou em avançado, porcentagem 100%. Replica aqui para todos os outros. Copiar e colar o estilo aqui. Mas nesses elementos aqui, ele às vezes não funciona mesmo não. Você tem que vir aqui, voltar e fazer de novo. Puxar aqui e arrastar. Beleza. Botão. Pode até voltar aqui no botão que já está feito. Copia, cola o estilo. Ele vai aplicar 100%. E isso a gente vai replicar para tudo aqui, pessoal. Não vou mostrar, mas vocês já entenderam que é bem simples. É só... Vocês estão vendo que não tem nada difícil. É só diminuir, aumentar a fonte, diminuir os espaçamentos. E o nosso site ele vai estar criado também na versão de celular. Depois que finalizou tudo, clica aqui em publicar, confere se não aconteceu nenhum problema, se não quebrou nada aqui no site, e o site está finalizado, uma página no tipo carta de vendas aqui que eu acabei de apresentar para vocês. E aí, curtiram esse vídeo? Comenta aqui que eu quero saber se vocês inclusive já conheciam esse tipo de página que eu mostrei hoje aqui para vocês, ou se vocês nunca tinham ouvido falar. Talvez vocês já tenham passado por uma página dessa, né, mas não conhecia por esse nome. Então comenta aqui que eu quero saber quem já conhecia e quem nunca tinha ouvido falar nesse tipo de página. Aproveita inclusive que você vai comentar sobre isso e também deixa aqui uma sugestão nos comentários, né, do que você quer que a gente traga aqui de conteúdo, qual outro tipo de página que a gente pode trazer aqui para vocês. Fechou? E novamente eu faço o convite para você se inscrever no workshop Página de Lançamento, que vai acontecer ao vivo dia 26, 28 e 30 de maio, beleza? Eu conto com a presença de vocês às 19 horas nesses 3 dias, fechou? E se você gostou desse vídeo, deixa teu like aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações para que você seja notificado sempre que sair um vídeo aqui no canal, beleza? Eu te espero na próxima. Tchau!